E salve o tricolor paulista, Rick aqui, para fazer um pré-jogo, né, desse jogo amanhã às 19h30, nessa quarta-feira às 19h30, né, para dependendo de quando você tá vendo esse vídeo. Então nessa quarta-feira às 19h30 contra o Curitiba, fora de casa, né, jogo no Couto Pereira, transmissão do Amazon Prime, então do famoso Prime Video aí. Então, pelo menos, né, não é uma transmissão tão ruim assim de ver. Então, transmissão do Amazon Prime. E a arbitragem é do Wilton Pereira Sampaio. Então, é um jogo pra gente ficar de olho aí, né? Porque o Wilton Pereira Sampaio, a gente sabe muito bem como é que é as arbitragens dele. Ele é viciado em prejudicar o São Paulo. Algumas vezes ele prejudica o São Paulo e a gente ainda assim consegue ganhar o jogo, mas o Wilton Pereira Sampaio é bem complicado a arbitragem dele. Pra mim, um dos piores árbitros da atualidade, desses que apitam jogos grandes, eu não sei ainda porque ele é tão escalado assim. Pra mim, não faz sentido. Mas, de qualquer forma, jogo. Então, no Couto Pereira, São Paulo vai jogar fora de casa nesse Campeonato Brasileiro às 19h30. O jogo tinha mudado, né? Era pra ser na quinta, acabou sendo antecipado pra quarta, porque talvez o Curitiba fosse jogar sábado, né? Mas, no fim das contas, o jogo vai ser nessa quarta, então, às 19h30, com transmissão do Prime Video. Primeira curiosidade desse jogo, né? O Rafinha vai encontrar o seu ex-clube. O Rafinha que tá no São Paulo agora, o clube em que ele se aposentou foi o Curitiba. Porque deu toda aquela treta, né? Aquela polêmica do Rafinha ter pedido pra ir até a Alemanha, fazer alguns. Ele tinha que responder juridicamente, isso era verdade. Ele só não falou que ele também ia aproveitar pra jogar um jogo festivo do Bayern de Munique, né? Acho que, se eu não me engano, dos 150 anos, sei lá, alguma coisa assim. Ele só não avisou o Curitiba. E aí ele só jogou 10 partidas no fim das contas ano passado pelo Curitiba e acabou se aposentando. Então saiu meio que conturbadamente ali, né, do Curitiba. É algo que o Rafinha vai se reencontrar com a torcida, ele vai estar lá, né, o Rafinha sempre está acompanhando o São Paulo em jogos, então ele vai estar lá, então ele vai se reencontrar, é só uma curiosidade mesmo. Ele que gostava muito do Curitiba, o Curitiba gostava muito dele, mas a seleção acabou ficando um pouco estremecida depois do que o Rafinha fez lá, de não comunicar e simplesmente jogar um jogo festivo pelo Bayern de Munique. Como é que tá o Curitiba, né? Vamos começar falando como é que tá o Curitiba, como é que estão as coisas aí. Curitiba, no Campeonato Brasileiro, tá em 10º, tá? Ele somou 4 pontos até agora, estreou no Brasileirão perdendo do Bragantino em casa, mas se recuperou, né? Acabou ganhando do Cruzeiro fora de casa e empatando com a Chapecoense também fora de casa. Então o Curitiba tem 4 pontos, sendo que jogou 2 jogos fora de casa. Então, uma campanha honesta até aqui, apesar do único jogo ter perdido em casa, né? E amanhã tem o segundo jogo em casa contra o São Paulo. Mas o Curitiba, então, tem 4 pontos, um empate, uma vitória e uma derrota. Na verdade, uma derrota, uma vitória e um empate, né? Nessa ordem. E somou 4 pontos nesses 3 primeiros jogos do Brasileirão. Nesse fim de semana passado, né? Já englobando aí o Campeonato Paranaense, o Curitiba, ele acabou sendo eliminado no Campeonato Paranaense, né? Ele foi eliminado pelo Operário. Depois de 2 empates por 2-2, o Curitiba acabou sendo eliminado nos pênaltis pro Operário. Então, nesses 2 empates por 2-2 e mais esse jogo da Chapecoense, o Curitiba tá 3 jogos sem ganhar, né? 3 empates seguidos, tendo esse gostinho até de derrota nessa eliminação do campeonato, paranaense. Que, aliás, né? Só uma curiosidade também meio aleatória. A final do Paranaense vai ser entre Londrina e Operário. Os times da Série A, que é o Atlético Paranaense e Curitiba, foram eliminados aí, respectivamente, por Operário e Londrina. Então, o Curitiba ainda foi para os pênaltis, o Atlético Paranaense foi eliminado em casa tomando 1-0. Então, engraçado aí que aconteceu no Campeonato Paranaense, né? Nenhum dos 2 times da Série A foram aí para a final. Curitiba, então, tá, de certa forma, um pouco abalado, mas ao mesmo tempo que o Curitiba tá 3 jogos sem ganhar, ele tá a 6 sem perder. Porque foram 3 empates, né? Por mais que tenha a eliminação. Foi uma eliminação onde o Curitiba não perdeu, foram 2 empates, mais um empate contra a Chapecoense. Só que antes disso, o Curitiba teve 3 vitórias. Então, nos últimos 6 jogos do Curitiba, foram 3 vitórias, depois 3 empates, e antes disso ele perdeu só contra o Red Bull Bragantino, justamente na estreia do Campeonato Brasileiro. Então o Curitiba tá 3 sem ganhar, mas tá 6 sem perder. Então dá pra olhar ali o copo meio cheio e o copo meio vazio do lado do Curitiba nesse sentido. Claro que essa eliminação no estadual traz uma certa preocupação, né? A torcida chiou, obviamente a torcida queria ir pra final. Você tá pegando um time que tá numa série abaixo da sua, meio que você tem uma obrigação de ganhar, né? A torcida chiou bastante nessa não classificação do Curitiba. Então o Curitiba chega, de certa forma, um pouquinho abalado. Obviamente que vai com o time inteiro titular, porque
vai jogar, né? Vai ter que ir pro jogo. Então não tem outro campeonato nesse exato momento para jogar, né? Os times da Série A todos na Copa do Brasil entram só lá se não me engano, é quinta fase da Copa do Brasil, né? Que é antes das oitavas. Os 20 times da Série A do brasileiro entram já nessa fase, mais os 12 classificados até então. Então, nesse sentido, o que eu achei meio sem graça da Copa do Brasil, né? Sendo muito honesto, porque, pô, agora os times grandes praticamente não caem mais para time pequeno. Então, isso eu achei chatão, né? Só vai ter 12 times que não são de Série A. Achei isso meio zoado. Era bem mais legal quando a Copa do Brasil pegava todo mundo e colocava os times que não estão na Libertadores já para desde a primeira fase ali, já rolava umas zebras na primeira, segunda, terceira fase. Mas a Copa do Brasil precisa ganhar dinheiro, né? E vai ganhar mais dinheiro tendo os times da Série A. Enfim, isso é um fato. Mas vamos falar agora desse histórico de confronto entre Curitiba e São Paulo, né? O São Paulo não perde pro Curitiba tem 7 jogos. Faz 7 jogos que a gente não perde pro Curitiba, sendo que desses 7 jogos, né, já, como o Curitiba às vezes acaba jogando Série B, desde 2017 que o São Paulo não perde pro Curitiba. Ou seja, faz bastante tempo que o São Paulo não perde pro Curitiba, faz praticamente aí 9 anos que o São Paulo não perde. A última derrota, inclusive, foi no Morumbi. O São Paulo, no Couto Pereira, não perdeu nos últimos 5 jogos que teve no Couto Pereira. O São Paulo não perdeu. Então se olhar histórico aí, é um bom olhar. Porém, é um jogo que tem muito empate. Dos últimos 5 jogos, foram 2 vitórias do São Paulo e 3 empates. Dos últimos 10 jogos, foram 3 vitórias do São Paulo, 1 do Curitiba e 6 empates. Então, Curitiba e São Paulo e Curitiba é um jogo que tá empatando pra caramba. Dos últimos 5 jogos no Couto Pereira, foram 4 empates e 1 vitória do São Paulo. Ou seja, é um confronto que dá muitos empates, empate 0x0, empate 1x1, empate em 3x3, tem uns empates meio malucos também entre São Paulo e Curitiba, é um jogo que dá muito empate, que eu, honestamente, a depender da escalação que São Paulo for amanhã, eu não acho o empate um resultado horroroso. Eu já vou falar da minha opinião sobre isso, tá? Mas eu quero esses 3 pontos aí, eu acho que é uma brecha pra gente ganhar esses 3 pontos, mas não é um empate, o empate não é um resultado de todo ruim, não, haja visto que a gente tem um clássico aí no domingão contra o Palmeiras. Vamos falar um pouco sobre o São Paulo agora. O São Paulo, ele tá na sua melhor fase no ano, indiscutivelmente, né? A gente tá aí 7 jogos sem perder, 6 vitórias nesses últimos 6 jogos, o único empate foi fora de casa contra o Santos, pelo Campeonato Brasileiro, que faz aí a gente tá com 7 pontos e exatamente na vice-colocação nesse exato momento no Campeonato Brasileiro. Então, São Paulo vive sua melhor fase com o Hernan Crespo, encontrou a escalação aparentemente de São Paulo. São Paulo vem jogando muito nesse 4-4-2, quase que um 4-3-3, né? Com Lucas, Luciano e Caleri ali pela frente. Então, São Paulo vem muito bem. 4 vitórias seguidas, né? Nesses últimos 4 jogos, sendo 2 seguidas fora de casa, né? Contra a Ponte e Red Bull Bragantino. Então, assim, São Paulo vem na melhor fase. Isso é um fato. Só que domingo a gente enfrenta o Palmeiras pela semifinal do Campeonato Paulista. Faltam 3 jogos no Campeonato Paulista. Dá pra ser campeão? Óbvio que dá. Faltam 3 jogos, pô. Basicamente 3 jogos aí pra gente tentar ganhar esses 3 jogos e ser campeão. Então tá muito perto de ser campeão, de ter um potencial título numa temporada que ninguém esperava nada, que estavam falando que o São Paulo poderia cair. Porém, aqui eu vou trazer uma reflexão, tá, rapaziada? E eu sei que minha opinião vai ser muito controversa aqui. Muito controversa. O São Paulo, ele viaja, né, pra jogar com Curitiba, porque o São Paulo vai jogar no Paraná, vai jogar em Curitiba, no caso, enquanto o Palmeiras, ele não viaja, ele joga em casa, na quarta, 9h30, e o jogo é só no domingo, 8h30. Então o São Paulo vai jogar 7h30, termina o jogo ali das 9h30, vai ter praticamente aí a quinta, sexta, o sábado inteiro e boa parte do domingo pra descansar. Então, pô, são quase 4 dias ao todo, né, dá 4 dias, pô, pra ter esse descanso. Além disso, o Campeonato Paulista, eu entendo que ganhar clássico é muito bom. Ganhar clássico é muito da hora. Você poder zoar o seu rival depois, você ganhou do Palmeiras, pô, faz 10 jogos que São Paulo não ganha do Palmeiras, então, pô, ganhar do Palmeiras vamos tirar essa zica. São Paulo vem sofrendo com a arbitragem contra o Palmeiras, então, concordo que ganhar do Palmeiras é sensacional. Porém, eu quero só trazer uma reflexão, tá? Na minha cabeça, eu tenho que o Campeonato Brasileiro é muito mais importante do que o Campeonato Paulista, tá? Muito mais importante. Eu sou um daqueles que fala que o Campeonato Paulista é o Paulistinha. E a gente classificando, fazendo um Campeonato Paulista decente, tá tudo certo. Pra mim é um campeonato de pré-temporada, tá? Mas pra mim, eu entendo quem não considera isso. Mas o Paulista, sendo campeão paulista, vai levar a gente aonde na temporada? É só uma reflexão que eu queria que todo mundo refletisse. Não tô querendo
que você concorde comigo que o Campeonato Brasileiro é mais importante que o Paulista, ou que, enfim, não quero que você concorde 100% disso comigo. Mas o Campeonato Paulista, ser campeão do Campeonato Paulista, leva a gente aonde? Claro, a gente vai comemorar, vai ser muito da hora eliminar Palmeiras e potencialmente Corinthians numa final, tudo isso, pô, muito da hora, muito legal, vamos comemorar, vai ser bem legal ganhar um título. Mas o título do Campeonato Paulista leva a gente aonde na temporada? Essa é a minha reflexão, sabe? Porque a gente ficando entre os 5 primeiros do Campeonato Brasileiro, a gente vai pra Libertadores. A gente tá na Libertadores do ano que vem, e eu acho que todo São Paulino quer voltar pra Libertadores. Ah, a gente vai ser campeão da Libertadores? Provavelmente não. Mas eu já mostrei aqui num outro vídeo que financeiramente a Libertadores é muito importante pro São Paulo. São Paulo fatura muito, tanto com bilheteria quanto com receita. A Libertadores ela é muito mais vantajosa do que uma Sul-Americana. Então, se você falar hoje pra mim, o que você prefere? Ser campeão paulista ou ficar entre os 5 primeiros do Campeonato Brasileiro? Vocês vão me xingar por isso, mas eu prefiro estar entre os 5 primeiros do Campeonato Brasileiro. E pra isso, a gente tem que ganhar os pontos acessíveis. A gente tem que ganhar os pontos. Eu não tô falando que o jogar contra o Coritiba no Couto Pereira é fácil, tá? Eu acho bem difícil, tanto é que o São Paulo tá empatando muito lá, mas o São Paulo faz tempo que não perde pro Coritiba. Dito isso, o Coritiba é um fato que vai brigar na parte de baixo da tabela. E se o São Paulo quiser brigar na parte de cima da tabela, e eu não tô falando por título, tá? Não tô falando por título, tô falando pra ficar no top 5. Se o São Paulo quiser ficar no top 5 do Brasileirão, que lembrando que esse ano tiraram uma vaga do Brasileirão pra colocar na Copa do Brasil, né? Então o campeão e o vice da Copa do Brasil vão pra Libertadores, enquanto no Campeonato Brasileiro só os 5 primeiros têm vagas garantidas. Então vamos lembrar desse ponto aí. Dito isso, o São Paulo ficando entre os 5 primeiros do Brasileiro, a gente tá na Libertadores. O Paulista, eu entendo real, que ganhar um título é bom pra caramba. Ah, ganhamos um título, pô, mais um ano, mais um título, enfim. Mas pra mim o título do Campeonato Paulista é muito vago. Ainda mais se potencialmente for contra um Novo Horizontino na final, sabe? Pô, ganhar do Novo Horizontino é pra tanta comemoração assim? Eu fico meio incomodado. Eu sou um hater do Campeonato Paulista, tá? Não vou mentir aqui, eu sou hater do Campeonato Paulista. Pra mim o Campeonato Paulista tinha que reduzir ainda mais jogos. Enfim, mas eu entendo quem quer ganhar o Clássico. O Clássico é importante pra caralho. De qualquer forma, se dependesse de mim, eu iria com os titulares contra o Coritiba e contra os titulares contra o Palmeiras. Vai contra os titulares nos 2 jogos. Vambora pra cima nos 2 jogos. Aí, a gente vê o que a gente faz depois disso. Mas como o outro jogo do São Paulo contra a Chapecoense é só no dia 12, se eu não me engano, de março, pô, a gente vai finalizar o Campeonato Paulista antes, aí contra a Chapecoense em casa a gente pensa em poupar, sabe? Então eu sou muito mais favorável a gente entrar com força máxima contra o Curitiba. O único ponto, tá? Obviamente, se tiver alguém já cansado, com risco de lesão, aí você poupa. E isso independe do jogo, tá? Se alguém tiver cansado, com risco de lesão contra o Palmeiras na semifinal do Campeonato Paulista, precisa poupar também. Que é o caso do Danielzinho. Danielzinho saiu notícia hoje de que ele tá com desgaste físico e vai ser poupado, tá? Então, ele não vai viajar, não vai nem viajar contra o Curitiba, enquanto que o Lucas e o Caleri é certeza que viajaram. Então, assim, se tem jogadores que estão com desgaste físico muito grande, poupa. Primeiro de tudo é manter os jogadores saudáveis para a temporada como um todo. Então, isso é óbvio, vamos poupar. Agora, quem tiver em condição de jogar os 90 minutos, tem que jogar, cara. Pra mim, coloca o Lucas pra jogar, coloca o Caleri pra jogar, coloca o Luciano pra jogar. Você quer fazer uma ou outra alteração? Pô, sei lá, o Lucas Ramon tá um pouco cansado, coloca o Mike. Eu acho que uma alteração assim pontual, beleza. Danielzinho não vai jogar já, coloca o Pablo Maia, ou até mesmo o Luan, que entrou bem quando entrou. Enfim, coloca um desses. Mudar uma ou outra peça, eu tô de acordo, tá? Tô de acordo. Não tem nenhum problema. Alan Franco já não vai jogar contra o Palmeiras, né, porque ele foi expulso, aí beleza, aí já coloca o Alan Franco pra jogar contra o Curitiba também, e aí talvez a dupla de zaga dê pra mudar, o Alan Franco joga pela esquerda e o Arboleda já começa a jogar pela direita pra entrosar, porque ele vai ter que jogar contra o Palmeiras, então você já poupa o Sabino, enfim, dá pra pensar em várias coisas do que ser feitos pra não desgastar muito os atletas que estão desgastados, mas assim, quem tiver condições, eu escalaria pra jogar, a gente fazer 10 pontos, começar aí em 4 jogos, fazer 10 pontos no Campeonato Brasileiro, é espetacular. O próximo jogo do Campeonato Brasileiro é no Morumbi contra a Chapecoense, é outro jogo que é acessível pro São Paulo, e dá pra ganhar, de repente fazer 13 pontos em 5 jogos, assim, é fenomenal. Vocês lembram ano passado quantas rodadas a gente demorou pra fazer 13 pontos? Se não me engano, a gente vai fazer 13 pontos na 14ª rodada, que a gente passou de 13 pontos, né? Porque a gente tava se eu não me engano, eram 12 pontos em 12 jogos no Campeonato Brasileiro ano passado. Porra, imagina a gente começar em 5 jogos 13 pontos, que loucura, não seria?
E ano passado a gente terminou o Campeonato Brasileiro em 8º, sabe? Então, pô, imagina começar o Campeonato Brasileiro muito bem. Então, queria só deixar essa reflexão aqui. Honestamente, não sei quem vai ser escalado, não sei mesmo. Eu só pouparia quem tiver mais desgastado. Quem não tiver desgastado, vai pro jogo, na minha concepção. Não colocaria. Tem muito torcedor falando, não, vai com sub-20, o importante é que é do Palmeiras. Eu discordo desse argumento. Discordo, desculpa, mas eu vou emitir minha opinião aqui. Eu acho que o Campeonato Brasileiro é mais importante. Todo jogo de Campeonato Brasileiro é importante somar 3 pontos, somar os pontos que der, porque esses pontos fazem diferença lá no final. São Paulo, ano passado, tivesse 6 pontos a mais, a gente estava na Libertadores esse ano. Então, e a gente perdeu, por exemplo, poupando, que eu fui até a favor, tá? Mas poupando jogadores contra o Sport, a gente perdeu pontos pro Sport no começo do Campeonato Brasileiro. A gente é o único time que não é do Sport ano passado no Campeonato Brasileiro. Olha o nível de bizarrice, né? Então, assim, é complicado. Eu acho que São Paulo não pode se dar o luxo de ficar perdendo pontos no Campeonato Brasileiro. Eu acho que sempre que a gente tiver a oportunidade de jogar com um time completo no Campeonato Brasileiro, joga. Exceções, pra mim, é em Copa do Brasil, que a Copa do Brasil dá uma receita fodida pro São Paulo conforme a gente vai avançando. Sul-Americana, se tiver que poupar na Sul-Americana, poupa também. Vamos ministrando, principalmente na fase de grupos. Depois, lá em mata-mata, quarta, semifinal, aí a gente pensa em colocar todos os titulares. Mas eu daria um foco legal pro Campeonato Brasileiro pra gente tentar ficar na parte de cima da tabela e se manter lá. Vai se mantendo lá. No final do Campeonato Brasileiro, a gente vê o que dá. Se a gente consegue se manter sob os 5, se a gente vai estar brigando pelo top 3, se a gente vai estar brigando, de repente, por um título, quem sabe? Acho improvável, mas quem sabe? Então, eu não abdicaria dos pontos do Brasileiro. Vamos ver a escalação. Com certeza, a única certeza que a gente tem é que o Rafael vai no gol, porque o Coronel, ele teve alguma coisa no rim, sei lá, não lembro direito, mas ele tá com algum incômodo ali na parte da barriga, de maneira geral, vou falar assim. Então o Coronel tá fora do jogo. Muito provavelmente o Pablo Maia deve assumir a posição do Danielzinho, então o Danielzinho tá fora. Essas são as certezas que a gente tem. A outra certeza que a gente tem é que Calera e Lucas viajaram, então eles vão pro jogo. Não sei se titulares, mas eles vão pro jogo. Enfim, a gente tem praticamente 4 dias para descansar contra o Palmeiras. Eu iria com os titulares contra o Coritiba, iria contra os titulares contra o Palmeiras. Se ganhar do Palmeiras ainda vai, aí vambora tentar ser campeão do Campeonato Paulista. E, pô, ser campeão do Campeonato Paulista vai ser legal, mas, de novo, eu prefiro não abdicar do Campeonato Brasileiro nesse momento. É só um jogo, mas, pô, 3 pontinhos acessíveis, cara. Se fosse, pô, um jogo contra, sei lá, o Cruzeiro fora de casa, o Flamengo fora de casa. Beleza, aí poupa porque a chance da gente perder esse jogo seria alta. Mas um jogo que é acessível, a gente de repente voltar com os 3 pontos, eu iria com o time titular. Mas você, o que você faria? Você iria com o time titular? Pouparia todo mundo? Vai com o titular contra o Palmeiras? Pouparia o Lucas contra o Palmeiras? Não pouparia? Que essa é outra discussão que tá acontecendo também. Eu, honestamente, vou com os titulares. Tudo que eu tiver de melhor, eu vou contra o Curitiba. Tudo que eu tiver de melhor, eu vou contra o Palmeiras. E vambora, cara. A gente descansou uma semana desse jogo contra o Curitiba até o jogo contra o Palmeiras. São 4 dias inteiros que dá pra descansar novamente. Então, eu iria com o que a gente tem de melhor. Mas conta aí. Deixa nos comentários o que você achou. Se gostou do vídeo, se não gostou, se dessa vez você não gostou do vídeo, deixa o like do mesmo jeito. O like me ajuda muito a divulgar o vídeo para mais pessoas. Tentei fazer um pré-jogo e deixar minha opinião. De novo, minha opinião aqui é que o Campeonato Brasileiro é mais importante que o Paulista. A gente não pode abdicar de perder pontos bobos no Campeonato Brasileiro igual a gente perdeu ano passado. Acho que a gente tem que somar pontos sempre que possível no Campeonato Brasileiro para brigar na parte de cima da tabela. Mas é isso. Novamente, se gostou do conteúdo, não esquece de se inscrever aí no canal, de deixar aquele joinha. Estamos voltando aqui com tudo os vídeos, vocês já viram, né? Hoje, então, o vídeo de pré-jogo, amanhã live durante o jogo, já no cenário completo, já com tudo feito. Amanhã também vídeo do pós-jogo, falando aqui minha opinião e vambora. Estamos voltando com tudo. É nóis demais, aquele abraço e vamos São Paulo!